Então vamos lá, gente. O que são biomas, né? Biomas são grandes estruturas, né? São grandes ecossistemas que têm suas características de uma determinada região, tá certo? Sejam elas características climáticas, sejam elas características com relação à vegetação, ou até mesmo com relação às espécies de animais que ali habitam. Tá? Então, o bioma ele vai ser um grande ecossistema que ele vai ter características únicas daquela região. Por exemplo, a caatinga, que é um bioma nordestino, né, o bioma nordestino do Brasil, ele tem características de ter clima seco, de ter plantas que têm uma resistência maior à perda de água, totalmente diferente, por exemplo, da floresta amazônica, né? Que é um bioma onde a gente tem grandes árvores, que chove muito. Então, essas são as características que vão definir e distinguir um determinado bioma, tá? Então, biomas são grandes estruturas ecológicas com fisionomias distintas encontradas nos diferentes continentes, caracterizados principalmente pelos fatores climáticos e formações de vegetais relacionados à sua latitude, tá certo? Então, quais são os principais biomas que a gente tem no Brasil? Então, a gente vai ter aí, ó, a floresta amazônica, acho que todo mundo já sabe, né, já conhece, já viu, já comentamos, a gente estudou isso no ano passado também, aí vamos só relembrar. A floresta da Mata Atlântica, né? Floresta de araucárias ou mata da araucárias, cerrado, pampa, caatinga, mata dos cocais, o Pantanal e os manguezais. Então, todos esses são ecossistemas, certo? Que são do nosso país, originados típicos do nosso país. Inclusive, a caatinga, ele é um bioma que só existe, um tipo de bioma que só existe aqui, não existe em outro lugar, tá certo? Então, ó, os biomas, eles expressam muita riqueza com relação à biodiversidade. O Brasil, com sua grande extensão territorial, que chega a cerca de 8, milhões de quilômetros quadrados, que inclui zonas climáticas, apresentam incontáveis biomas, os quais se organizam em 6 biomas terrestres principais. Como a gente viu, existem os biomas terrestres, né? Que são as florestas tropicais, os campos, os desertos, certo? A tundra, a taiga, mas no Brasil a gente não vai ter tundra porque não neva, a gente não vai ter taiga porque não é de região fria, a gente não vai ter floresta temperada, tá certo? A gente vai ter mais a questão das florestas tropicais, porque o Brasil está localizado em uma zona tropical. A gente vai ter campos, como o Cerrado e as Pampas, que diferencia a região deles. A gente vai ter alguns biomas de transição, que a gente vai entender mais ou menos o que é um bioma de transição. O que é um bioma de transição? É quando eu tenho, por exemplo, um bioma aqui de uma característica e aqui eu tenho outra. Aí, entre um bioma e outro, eu vou ter um bioma intermediário, que vai ter características dos dois. Tá? É o que a gente chama de biomas de transição ou ecossistemas de transição. E aí vamos ter também os manguezais, que é aquele bioma que está justamente na zona costeira, né? Locais onde se tem praias, tá? Então, mais ou menos, é assim a disposição dos biomas no nosso país. Então, aqui, ó, eu tenho ó, o maior bioma brasileiro, que é a Amazônia. Tá vendo? Ó? Veja como ele é grande. O maior bioma brasileiro, que é a Amazônia. Sabendo que a Amazônia, ela também pode se estender para fora do país, tá? Então, ó, mais ou menos, deixa eu ver por aqui, ó. Essa região aqui é a região da Bolívia. Ela pega um pouco da Amazônia também, certo?
essas regiões aqui do lado, aqui, ó, aqui é o Peru, se encontra mais ou menos o Peru, o Equador, Colômbia, Venezuela por aqui, certo? Guiana Francesa, Suriname, não, Guiana Francesa é aqui, Suriname e aqui é a Guiana, certo? Então, são todos países que pegam também uma parte aí da floresta amazônica, mas a maior extensão da floresta amazônica, ela fica no Brasil, certo? Dúvidas? Não. Não. Deixa eu ver o que é que qual que a gente vai ver agora. Vejam só, o Pantanal, vejam, o Pantanal, ele é um bioma que ele fica bem aqui, ó. É essa partezinha aqui, é o Pantanal, tá? Ele fica justamente localizado entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, tá? O segundo maior bioma, depois da Amazônia, ele é o Cerrado, que é toda essa extensão aqui, ó, em laranja. É o Cerrado. Veja que ele pega vários estados diferentes e ele fica localizado principalmente na parte central do país, tá? Outro bioma aqui que temos, considerado o terceiro bioma maior, né, no caso, deveria ser a Mata Atlântica. Mas como a Mata Atlântica foi muito devastada, aí hoje em dia a Caatinga, que é essa parte aqui mais clarinha, que é a região do Nordeste, pega aí o bioma único, típico somente do Brasil, tá certo? Essa região aqui, cadê? Que vai do Rio Grande do Norte, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Ó, essa região aqui, ó, que vai do Rio Grande do Norte, ó, ainda pega uma extensãozinha por aqui e vai até o Rio Grande do Sul, até Santa Catarina, até um pedaço do Rio Grande do Sul. Tá vendo que é uma região que tem muitas praias perto, é uma região litorânea. Então isso aqui é o que a gente chama de Mata Atlântica, tá? Essa é a Mata Atlântica. Por que Atlântica? Porque ela está, ó, direcionada justamente voltada para o Oceano Atlântico, né? E essa região ela foi muito devastada já, pessoal. A gente vai ver que foi um dos biomas mais agredidos pelo desmatamento, né, e pela urbanização. Essa região aqui, no cantinho aqui, ó, do Rio Grande do Sul, a gente tem as Pampas, certo? É uma espécie de cerrado, tá? Só que a gente chama de Pampa, porque é de região mais fria. Aqui, ó, onde está marcado de preto, acima eu tenho a floresta dos cocais e embaixo eu tenho a floresta de araucária. São biomas de transição, tá? O que seria o bioma de transição? Vejam que aqui nas florestas dos cocais, ó, eu tenho aqui a Amazônia, ó, desse lado, aqui eu tenho a Caatinga e aqui eu tenho um pedacinho do Cerrado, tá vendo? Então, ó, essa parte aqui, ó, que está pegando justamente um pouco dos três, é o que a gente chama de floresta dos cocais. Ele vai ter características dos três biomas, tá? Características intermediárias. Por isso que a gente chama de bioma de transição. Já a floresta da Araucária, a gente vai ter uma transição entre as Pampas e a Mata Atlântica, tá? Também pegando um pouquinho das características dos dois biomas, tá certo? Então esse bioma de transição é quando um bioma tem a característica de dois ou mais biomas. Veja, eu tenho um bioma aqui que tem uma característica e tem outro bioma aqui que tem uma característica diferente. Então, o bioma que fica no meio, ele vai ter um pouquinho das duas. Ele é intermediário, ele fica em cima do outro. Ele nem é um nem é outro. Tá? Deu para entender? Deu. E aqui, bem aqui mesmo, bem já na zona costeira mesmo, ó, na zona costeira, bem no mar mesmo, ó, na região assim, bem próximo do mar, a gente tem o mangue, que é a zona costeira, certo? Que é onde
o encontro da água salgada com a água do rio. Tá bom? A gente vai ver isso também. Então, vejam, aqui eu só quis mostrar a vocês como os biomas brasileiros, eles se distribuem no mapa, certo? Alguma pergunta? Não. Vamos prosseguir. Então, gente, vamos falar um pouquinho da Mata Amazônica, né, da Floresta Amazônica. Como vocês sabem, como eu acabei de falar, é o bioma brasileiro mais conhecido, até internacionalmente. É o maior bioma do Brasil, tá certo? A floresta amazônica em si, ela é a maior floresta do mundo, de todo o planeta, ela é a maior floresta do mundo, tá? Tanto é que ela não só está no Brasil, como vocês viram, ela está em outros países também, mas a maior parte da floresta amazônica está localizada no Brasil, certo? Então, ela ocupa quase 1/3 do território do Brasil. 1/3. Então, se eu dividir o Brasil em 3 partes, uma dessas partes é só floresta amazônica. Tá certo? Ela vai abrigar aí a região norte, a maior parte dela, porém, ela pode se encontrar um pouquinho ali descendo mais para a região do centro-oeste, certo? Aí, ó, localiza-se na região norte do Brasil. Uma das grandes características da Amazônia é que ela tem grandes precipitações pluviométricas, né? Ou seja, grandes índices de chuva, chove muito praticamente todo dia, né? E esses índices de chuva são superiores a 1.800 milímetros ao ano, ou seja, chove bastante, tá certo? Abriga uma diversidade enorme, tanto de plantas como de animais. Pessoal, deixa eu só fechar a janela aqui, que esse batucado está me irritando. Então, ela tem uma biodiversidade muito grande com relação à fauna e à flora, né? É uma floresta equatorial, ou seja, ela está situada bem próxima da linha do Equador, com clima quente e úmido. E como eu falei a vocês, pluviosidade muito alta, ou seja, chove muito. Apresenta uma ampla bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? Quando a gente está falando com relação a vários rios, né? Então, na floresta amazônica tem muitos rios passando por ela. Tanto é que nessa imagem que vocês estão vendo, isso aí é uma imagem aí do Rio Negro, né? Que é um rio enorme que corta toda a extensão da Amazônia, tá certo? Existem vários rios, né? O Rio Amazonas é um deles também, que é o maior do mundo. O maior rio do mundo é o Rio Amazonas, que significa que detém uma gigantesca reserva de água doce, tá certo? A floresta amazônica é composta por árvores muito altas, tá certo? Árvores altas demais, mas também podem ter árvores arbustivas, que são árvores de menores portes, e plantas que são epífitas. Que são plantas epífitas? São plantas, pessoal, que crescem em cima de outras. Ou seja, uma bromélia, por exemplo, ela é um tipo de planta que ela precisa ir se enroscando nas árvores maiores para poder captar luz. Isso é muito comum nessas regiões que têm árvores muito altas, porque quanto maior as árvores, menor a incidência de raios solares no solo. E aí as plantas mais rasteiras, elas têm a necessidade de se sair enroscando nas árvores para poder captar uma incidência melhor de raios solares. Tá certo? Dúvidas? Não. Não. Pronto. Aí vejam, a vegetação pode ser dividida em 3, tá? Na Amazônia. Tem a vegetação que é a mata de terra firme,
raramente alcançadas pelas águas, a não ser em grandes enchentes, tá? São regiões de vegetação onde elas ficam realmente na terra firme. Mata de várzea, que são próximas às margens de rios, naturalmente se alagam nos períodos de cheia, tá? E essas árvores, elas podem possuir algumas raízes que podem sair do solo, que é para poder respirar, porque ficam próximos dos rios, tá certo? E as matas de igapó, que ficam totalmente submersas, certo? Elas ficam bastante tempo alagadas, essas regiões que são bem próximas aos rios mesmo. Tá certo, gente? Então, as árvores mais conhecidas que a gente vai ter na Amazônia, a seringueira. Acho que vocês já ouviram falar da seringueira, a árvore mais conhecida da Amazônia, que é justamente a árvore que eles coletam látex, tá? Eles colocam no tronco da árvore tipo um negócio assim que fura e aí fica saindo um leite, como se fosse um leite do tronco da árvore, que na verdade é o que a gente chama de látex, que é o material, a matéria-prima para se produzir borracha. Tá certo? Certo. Então, aqui está uma imagem aí de plantas epífitas, né? Essa aí é uma bromélia, vocês podem ver, que é uma planta que ela sai se enroscando nas árvores para poder chegar em regiões mais altas. As características das árvores da Amazônia são também árvores de grandes troncos, com raízes tabulares, que são raízes assim, ó, que parecem umas tábuas, que é o que permite a sustentação maior dessas árvores, porque elas são muito pesadas, muito grandes. Tá certo? Ui! Pode dar aquela imagem, tem gente nua. Outras características. A floresta amazônica é lar de muitos seres vivos. Acreditam-se que abriga uma variação entre 800 mil e 30 milhões de espécies. Infelizmente, muitas espécies se encontram em extinção por conta da questão da ação do homem, né, e do grande desmatamento que se encontra nessas áreas. Um dos casos é a ariranha. Deixa eu ver se tem a ariranha aqui no coisa de vocês. Tem não. Depois vocês pesquisam aí a ariranha, porque tem aqui, mas eu não posso mostrar. Certo? Existe também, ó, peixe-boi da Amazônia, o boto cor-de-rosa, ele é da Amazônia. Tudo isso tem na página 138. Vocês podem dar uma olhadinha nas imagens, certo? O sagui de coleira também é um tipo de primata proveniente da Amazônia. O surucucu, que é uma cobra, a cobra surucucu, é a maior serpente peçonhenta do continente americano. É uma cobra muito venenosa, né? Venenosa não, peçonhenta. Veneno e peçonha são coisas diferentes. Entre as espécies citadas, 4, com a exceção da surucucu, são endêmicas da região. Isso significa dizer que a espécie endêmica é aquela espécie que ela vive somente naquela região. Aí quando o homem começa a desmatar demais, o que é que vai acontecer? Essas espécies elas não vão ter mais moradia e aí elas podem entrar em extinção, como algumas já estão. Tá certo, gente? Dúvidas com relação a isso? Não. Tranquilo, né? Então, ó, uma coisa assim muito chata com relação à Amazônia é que entre 15% e 20% da cobertura original da floresta já foi destruída em decorrência da exploração inadequada dos seus recursos. Ou seja, praticamente 20% da Amazônia já foi devastada, já foi desmatada. Então, a gente pensa que é pouco, mas não é. É muita coisa, tá certo? As atividades que mais impactam na região são a extração ilegal de madeira, a agropecuária, tá certo? Queimadas para limpar a área para plantação ou pastagem, mineração e erosão do solo e contaminação dos rios, certo? Então, tudo isso são problemas que estão relatados com relação à Amazônia. Existe até uma minissérie, pessoal, da Globo, muito antiga. Eu não lembro qual é o nome.
que falava, não, que falava justamente da devastação da Amazônia. É uma que eles montam uma trilha de um trem, que tem que passar um trem por lá. Eu esqueci o nome. Depois eu dou uma olhada para mandar vocês assistirem. Tá certo? Então, essa é a Amazônia. Tá certo, gente? Como eu falei a vocês, ó, a região de muitos rios, né? Uma grande variedade de peixes, primatas, roedores, enfim, tudo isso eu já falei, tá? Vamos agora para o Cerrado, que é o segundo maior bioma do Brasil, tá? A sua extensão, ela vai por toda a região centro-oeste do país, além de pequenas partes da região norte, nordeste, sudeste, certo? Ocorrendo em cerca de 10 estados, ou seja, a gente vai ter o Cerrado, a gente vai ter aí em basicamente 10 estados do nosso país. O clima é um clima tropical, sazonal, com verão chuvoso e inverno seco, tá certo? O verão chove e o inverno é seco. É frio, porém, ele tem o ar ele é mais seco, certo? Então, ó, no Cerrado são observados diferentes tipos de paisagens, com grande diversidade da formação de vegetais, que inclui desde campos até florestas. Como eu falei a vocês, o Cerrado, quando vai chegando ali, ó, perto da Amazônia, ele entra ali já na transição, tá? E as árvores elas vão ficando mais altas. Por quê? Porque a região do Cerrado em si, vejam como é essa foto. Eles têm, ó, árvores que não são grandes, né? São árvores de pequeno porte, com troncos tortos, tá certo? Cobertos com uma cortiça grossa, né? Com uma casca mais grossa, de folhas geralmente grandes e rígidas, muitas plantas herbáceas, tá? Plantas herbáceas são plantas pequenas, de pequenos porte mesmo, arbustivas, tá certo? E algumas dessas plantas possuem órgãos subterrâneos para armazenar água e nutrientes, tá? Vocês já viram a savana africana? Não, mas já basta te falar. Onde vira Já. Já vi tá? alguns imagens. Pronto. Tá, a savana é o filme do Rei Leão, gente, só assistir. A savana africana, a gente não tem tantas árvores, né? A gente vê que é um campo aberto mesmo. Então, essa é a característica do cerrado, tá? É como se fosse um campo aberto com pequenas árvores arbustivas. Tá? Então, o cerrado ele é chamado de savana brasileira, tá certo? Porque ele tem a mesma característica da savana, só que a savana ela está localizada na África, né? E o cerrado no Brasil, mas é a mesma característica, tá? A região do cerrado é importante em relação aos recursos hídricos, é cortada por 3 bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Rio Tocantins e Rio Prata, além de águas subterrâneas. Em boa parte do subsolo do cerrado estende-se o aquífero Guarani, um dos maiores do mundo, que também ocupa parte do território da Argentina, do Paraguai e do Uruguai. Isso aí são como se fossem lençóis freáticos, tá, gente, que eu estou falando, que ficam por baixo do solo. Toda essa abundância propicia uma manutenção da biodiversidade elevada, contudo, restam apenas menos de 20% da cobertura original do cerrado, certo? Muitas espécies que habitam essa região correm risco também de desaparecer.